parei mais. Você foi influenciado por alguém? Na verdade, eu comecei o esporte como reabilitação, né? Eu nasci como uma criança normal, tomei a vacina da paralisia infantil, aquela do Zé Gotinha, e com 6 meses de idade, mais ou menos, eu tive uma reação a essa vacina. A minha mãe me segurando no colo, ela sentiu minha perna fraca, mole, e aí eu acabei ficando com algumas sequelas, né? Meu desenvolvimento motor demorou, então comecei a andar mais tarde, com quase 4 anos de idade. Fiquei com essa diferença de uma perna para outra, são quase 6 centímetros de diferença de uma perna para outra. Um pé eu calço 43, o outro eu calço 36. E foi de lá que eu não parei mais. A gente começou como tratamento para tentar melhorar, e daí eu não parei mais. Eu gostei, comecei a tomar gosto pelo esporte, fiquei e estou até hoje. Então você foi incentivado pelos médicos, assim, que eles mandaram mais? Especificamente, uma fisioterapeuta que trabalhou comigo até os 8 anos de idade. E aí o esporte competitivo por um professor numa academia, Simone, que é hoje até amiga da família, já desde criança. Trabalhei com ela, foi minha primeira técnica, trabalhei com ela numa academia, depois eu acabei encontrando com ela posteriormente num colégio onde eu estudei lá no Rio. E eu acho que essas são as pessoas que realmente me influenciaram, um fisioterapeuta, professores e a família, né? Papai e mamãe que sempre curtiram do esporte. Assim, Nunca foram esportistas, mas adoraram a ideia de curtir, de fazer esporte, praticar esporte. Você já ganhou quantas medalhas? Assim? Medalhas assim importantes, foram 10 ao todo. São 2 Paralimpíadas que eu participei na China, de Pequim, em 2008, e em Londres, a última agora em 2012. Ao todo são 10 medalhas, sendo 7 de ouro e 3 de prata. Você já foi para algum outro país? Já fui para vários países. Isso é uma coisa bacana, né? O esporte proporciona coisas inusitadas e diferentes, né? O esporte para mim foi realmente transformador na minha vida. Então ele me deu oportunidades diferenciadas. Então, pude aprender inglês, pude conhecer outros países, já fui para a Europa, em diversos países, Itália, Espanha, Dinamarca, já fui para a África do Sul, países da África também como um todo, na Ásia, já fui para a América do Norte, no Brasil e na América do Sul também já tive em alguns outros lugares, então pude conhecer um pouquinho o mundo afora. Às vezes a gente não consegue aproveitar e realmente conhecer um pouco mais do lugar, porque a gente está tão envolvido com a competição que a gente não tem esse espaço, desculpa. Imagina. Mas a gente, o pouquinho que a gente tem de aprendizado, seja cultural, seja com uma outra língua, seja com conhecer outras pessoas, a gente tenta fazer o melhor possível para poder também se divertir, porque não é só trabalho. Entendi. O que você acha assim que tem que melhorar mais nesse esporte que você pratica? Eu acho que não no esporte como um todo, né? Eu acho que o nosso país precisa melhorar algumas coisas, né? A principal delas eu acho que é saúde e educação. A gente precisaria ter hoje uma saúde de qualidade, colégios com não só professores qualificados, mas com imbuídos em realmente promover. Eu cito hoje, por exemplo, a China. Hoje um atleta de ponta deles, ele começa a ser lapidado, eu não vou dizer do berço, porque do berço não dá para fazer isso, mas ele começa a ser trabalhado de criança. Então se a gente hoje tem um esporte que começa a ser de qualidade no colégio, nos clubes, a criança ou adolescente, quando chegar nos seus 16, 17, 18 anos, ele vai estar pronto para ganhar uma medalha. Agora, eu acho que a gente tem que querer. Não é simplesmente a gente criar políticas, a gente criar... fugiu a palavra. Criar... não é decreto. Criar leis para algumas coisas e não aplicá-las. Então eu acho que no Brasil a gente precisa modificar, a gente precisa querer um pouquinho mais do que realmente só planejar. Só planejar a gente está careca de fazer. Temos que fazer agora, de verdade, concretizar as coisas. Entendi. Pode contar. Continue a pergunta. Entendi. Assim, o seu problema no seu pé, não é? Isso, na perna esquerda. Então, ele dificultou alguma coisa assim no esporte? Minha vida? No esporte também. Eu posso dizer que hoje, com 30 anos, se você pegar, por exemplo, César Cielo, que é do esporte olímpico e não do esporte paralímpico, é meu amigo pessoal, a gente já treinou junto. Quando ele começa a sentir cansaço, meu cansaço já veio muito antes do que o dele.
numa prova de 50 metros, eu posso dizer que quando ele está chegando na parede, eu estou na bandeirinha ainda para chegar, faltando 5 metros. Então, você pode falar assim, nossa, mas é muito pouco. Só que dentro do esporte é uma infinidade de, sei lá, 10 mil pessoas nesse espaço de 5 metros. Então eu posso dizer que o esporte, ele me mostrou que ainda a deficiência, no meu caso a paralisia infantil, ela não me permite chegar aonde eu gostaria de chegar. Não estou dizendo que uma Olimpíada ou uma Paralimpíada são competições diferentes, porque para mim é a mesma coisa. Eu me sinto tão atleta, tão importante quanto o César, quanto o Thiago Pereira, ou como o Michael Phelps. Mas eu posso dizer que um dia sonhar em ganhar de um atleta desse começa a ser algo impossível. Eu sei que às vezes é complicado, porque você fala assim, poxa, mas você teve tantos problemas na sua vida, você andou mais tarde, a gente enfrenta, meus amigos que usam cadeira de roda enfrentam problemas para andar nas ruas do Brasil, nos lugares, enfim, a questão da acessibilidade. Mas eu posso dizer que a gente tem que ser colocado próximo da igualdade. Não estou dizendo que a gente tem que ter privilégios, mas é o que eu vou voltar à pergunta que você fez anteriormente. A gente precisa ter oportunidade. Então, a pessoa com deficiência, se ela tem saúde e educação, se ela tem oportunidades diferenciadas na vida dela, por que eu tenho que ter uma lei que permite comprar um carro com desconto? Por que eu tenho que ter uma lei de cota que permita, botar uma pessoa com deficiência numa empresa porque foi criada uma lei para que essa pessoa não fique em casa para fazer nada? Não, porque ela está em casa porque ela não tem oportunidade na vida dela. Se ela tivesse, como eu falei, educação, saúde, ela poderia estudar, prestar concurso, como todas as outras pessoas fazem, conquistar a vaga dela e exercer um cargo que lhe é de direito. Entendi. Tem muitos atletas que ele tem uma dificuldade, por exemplo, ele tem o nível S10. Sim, classes diferenciadas. Qual Você é a quer sua que eu classe? explique? Qual é a sua classe? A minha classe é classe 10. Eu vou explicar mais ou menos para vocês terem um conhecimento. Parece bobeira, mas é uma regrinha que vale. São 14 classes na natação paralímpica. Dessas 14 classes, as 10 primeiras são as deficiências físico-motoras. Então, só deficientes físicos ou pessoas que têm problemas de locomoção, seja no braço, na perna, são classificadas nessas 10 classes. Vale sempre a mesma regra. Quanto menor é o número que esse atleta ganha, maior é o grau de deficiência dele. Então, por exemplo, um atleta que é da classe 1, a gente pode citar como, por exemplo, uma tetraplegia, que é a pessoa que tem déficit motor, que não mexe ou que tem uma mobilidade pequena em braços e pernas. Um atleta da classe 10, que é o meu caso, paralisia infantil, são exemplos de doença, né? Paralisia infantil, mielomeningocele, amputações de mão e de pé. Então são doenças ou sequelas ou deficiências que qualificam nessa classe. A gente tem, como eu falei, 14, 11, 12, 13 são os deficientes visuais, vale sempre a mesma regra, então 11 seria o cego total, o 12 enxergaria algo de 5% nas duas vistas e o 13 algo em torno de 10%. E o 14 que são ainda a grande briga, a grande luta dentro do esporte adaptado, que são os deficientes mentais, que abrange todas as deficiências. E aí para mim ainda um pouco injusto, porque é difícil você colocar uma criança com síndrome de Down, que é um comprometimento muito maior do que uma deficiência mental leve. É porque infelizmente ele não está aqui. Eu podia te mostrar um atleta, o Guto, que é desculpa o termo, um negão, um amigo meu de quase 2 metros de altura, forte, padedel, ele não é deficiente mental comprovado. Só que você botar ele em pé de igualdade com um atleta Down, ainda existe uma diferença muito grande, que é o que eu falo da diferença entre o André do esporte paralímpico e o César do esporte olímpico. Essa diferença existe. Ela vai se igualar? Eu não sei, só a gente para mudar. Pois é. Então é só isso mesmo, tá bom? Obrigada. Obrigado, meninas.